boa tarde aí mais uma vez a todos. Ao pessoal da live também que está nos assistindo, nos acompanhando, sejam bem-vindos aí à nossa palestra, nosso diálogo consciencial. Hoje o nosso tema, gente, é o verdadeiro significado da esperança e como realizá-la, expandir e ter êxito. Gente, por que eu pensei em trazer aqui essa palestra sobre esperança, né? Às vezes a gente vai tratar de alguns conceitos, de algumas fé, né? Enfim, perdão, amor, e a gente nem sabe direito o que é. E eu duvido assim quem já não foi pego de surpresa, pensando assim, o que é de fato ter esperança? Como eu tenho esperança? Porque a gente tem que ter esperança quando? Quando tudo está bem ou nos momentos difíceis? Nos momentos difíceis, né? Mas como ter esperança nos momentos difíceis? Eu nem sei direito o que é esperança. Como ter fé? Né? O que é o amor? Então assim, a gente sempre trabalha bastante, a gente tenta trazer assim, a etimologia da palavra, o conceito mais profundo, e depois a gente vem arrematando com alguns sábios ensinamentos, né, dos espíritos de luz, de toda a literatura espírita que está aí à nossa disposição. Vou dar só um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer com essa dificuldade nossa de compreensão. Vamos falar aqui do amor. Todo mundo fala o tempo inteiro de amor, mas o que realmente é o amor? Porque a gente confunde amor com posse, não é? A gente confunde amor com ser dono da vida do outro. A gente confunde amor com ser dono do prazer do outro, do que o outro sente. Ou seja, a partir de agora, quem se diz que me ama, só pode sentir prazer em relação a mim, só pode pensar em mim, não é? A gente tem essas confusões. E o que é realmente o amor, se não algo que te faz feliz, simplesmente por você sentir, e que também não espera nada em troca? Porque o amor é muito isso, né? O amor é mais dar do que receber. E a gente confunde muito. A gente acha que amor é receber toda a atenção da pessoa. A gente acha que amor é ter todo o cuidado da pessoa, ou seja, toda a vida da pessoa girando em torno da nossa existência, da nossa vida. Então assim, são conceitos que a gente vai confundindo. O amor não tem nada a ver com posse. Amor não tem nada a ver com prisão. O amor, ele liberta. O amor deixa seguir, né? Deixa vir, recebe bem, mas também deixa ir. Esse é um amor maduro, obviamente, que a gente ainda está aprendendo a ter. Mas e na questão da esperança? É aí que a gente vai agora dar um mergulho nesse dia de hoje. A gente precisa ter essa compreensão desses conceitos fundamentais mais profundamente, para que a gente saia dessa vida rasa, às vezes, que a gente está vivendo. Então, eu gosto de pegar esse exemplo sempre do amor, porque geralmente a pessoa que não sabe o que é amar, não sabe receber amor e não sabe dar amor, ela vive uma vida muito rasa, uma vida de muito problema, de muito obstáculo, de muitas oscilações, e sempre assim, de mal para pior. Não é oscilação boa, não é oscilação ruim, não, é de mal para pior, então oscila demais. E aí a gente precisa sair dessa visão rasa, inclusive do conceito de esperança, para a gente poder viver essa esperança com consciência e realmente fazer ela materializar o que a gente quer alcançar. Porque a esperança fala de alguma coisa no futuro que eu quero alcançar. Isso tudo para quê, gente? Para que a gente consiga construir o nosso destino. Gente, o nosso destino, ele não vem escrito. Quando a gente vai reencarnar, existem alguns pontos fortes que eles vêm determinados, né? Mas se ele viesse todo escrito, então a gente não teria livre-arbítrio. Então, para a gente construir o nosso destino da melhor forma possível, a gente precisa de despertar o conceito fundamental dessas palavras. Eu tenho, mais do que saber o que elas significam, eu tenho que sentir. Não é só saber, eu tenho que sentir. Agora, como é que eu sinto alguma coisa que eu nem sei o que significa? Então, vamos lá. E aí eu começo com uma perguntinha já para vocês refletirem aqui nesse diálogo consciencial. Vocês sabiam que a esperança pode ser muito ruim? Que ter esperança pode ser muito ruim, gente? Quem acha que ter esperança pode ser muito ruim? Depende de onde você está depositando essa esperança. Depende, né? Mas eu digo para vocês que pode. E eu vou explicar o porquê. Esperança, na maior parte do tempo, ela está sendo prejudicial para as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é esperança e acham que ter esperança é esperar sentado e para as coisas cair do céu. Aí não acontece. O que acontece? A maior parte da humanidade está com essa falsa esperança, ou seja, com a ilusão da esperança. Aí nada acontece, nossa, mas eu fiz tanta oferenda para os orixá, eu fui já em tantos terreiros de Umbanda, e a coisa não acontece, o caminho não abre, a coisa não deslancha, porque ela acha que esperança é assim, eu fui lá pedir, entreguei, e agora eu estou esperando cair do chão, e não tem nada a ver com isso. Então, onde está a esperança que é perigosa? A esperança que trava, a esperança que nos faz ficar paralisados, inertes na caminhada. Então eu estou vendo onde eu quero chegar,
mas eu sou incapaz de levantar e caminhar até lá. E a maior parte da nossa esperança tem que ser essa. Essa esperança é ruim, é uma esperança totalmente passiva, que acha de só de ter esperança, eu não preciso fazer mais nada. E aí me lembra um pouquinho da história da fé, né, gente? A fé cega. Aí eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que eu vou passar no concurso, eu estou lá nas baladas, nos barzinhos, com os amigos, tenho fé que eu vou passar no concurso, meu irmão, não senta não para estudar, né? Tenho fé que vou conseguir um emprego melhor, não faz uma reciclagem, não faz outros cursos, não aprende um idioma estrangeiro, não faz seus contatos, não seu LinkedIn aí, né? Gente, não tem como. Então aquela fé cega também é outro perigo na nossa caminhada. Então a gente tem que sair dessa esperança que é ilusória, que é irreal e que é sabotadora. Temos mania de ir deturpando o sentido das coisas. Aí é o que eu falei, a gente confunde amor com posse, com apego, com dependência, com paixão. Às vezes a gente tem uma paixão avassaladora, né, gente? Paixão é assim, gente, do jeito que ela vem, ela vai. Isso não é amor. A paixão, ela vem para começar a conexão. Ali o amor, ele é construído. Gente, tudo que é mais real, que é mais verdadeiro, que toca o espírito, que toca esse tempo mais expandido, ele tem a ver com construção. É assim numa relação familiar, é assim numa relação amorosa, é assim em todos esses movimentos de sentimentos que a gente tem. A paixão não, a paixão muitas vezes ela até atrapalha, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber dosar de viver essa paixão, mas é boa, a gente tem que viver. A gente confunde bondade com ser bobo, é ou não é? Quando a gente encontra uma pessoa que é muito bondosa, a gente acha que ela é boba. Ou então a gente encontra uma pessoa que é malandra mesmo, espertalhona, que quer dar o bolo na gente e ela se passa por ser bondosa. E aí faz a gente de bobo. Então a gente confunde muitas vezes. O que é ser bom? É aceitar tudo? É fazer tudo? Não, discernimento, né? O nosso julgamento não do outro, mas o nosso julgamento interior dentro da situação que a gente está vivendo. O que a gente confunde? Ser inteligente com querer sempre se dar bem em cima de alguém. Ah, eu sou muito inteligente, que virou ser um espertalhão, né? Não é à toa que tem tantos golpes hoje, né, gente? Os espertalhões estão às soltas, né? E a gente tem que ter cuidado, porque eles têm uma inteligência, mas quando a gente usa para o mal, a gente passa a ser, na verdade, ignorante. Tem uma inteligência material, mas sabedoria zero. Outra coisa que a gente confunde, que eu já falei, a fé raciocinada com a fé cega. Então eu acho que tudo vai acontecer, basta pedir aos santos, aos sagrados orixás e as coisas vão se resolver por si só. Às vezes a gente tem um merecimento e ela se resolve, às vezes a gente precisa fazer uma caminhada. E por último aqui, que a gente confunde muito, a oração com a lamentação e com a reclamação. É ou não é, gente? Quem nunca chegou no pé de um guia, de um orixá, às vezes rezando para Deus, os santos mesmo, das igrejas? Nunca, assim, era mais um lamento e uma reclamação do que propriamente uma oração, né? E aí eu gosto muito de falar oração, orar e ação. A oração, ela pede ação, e a esperança também. É isso que a gente vai falar um pouquinho. E aí outra perguntinha também: esperança é esperar? Sim ou não, gente? Sim também. Também é esperar. Porque não tem a hora que a gente faz uma ação e a gente precisa ter paciência de esperar as coisas acontecerem. Tem a hora de eu vir ao centro, eu passar nos tratamentos, eu fazer a corrente, eu seguir todas as orientações, mas tem a hora também de eu esperar. A esperança também toca o esperar, mas não é só o esperar. E não é um esperar passivamente, não é um esperar cego, como a gente vem falando. Então vamos lá, esperança é esperar? Sim e não. Não por quê? Porque esperança é saber buscar. Eu tenho que saber buscar o que eu quero. Que é diferente dessa passividade, dessa inércia e dessa paralisação. E também esperança não é esperar, porque esperança tem muito mais a ver com buscar e saber como buscar e o que buscar. E aí você já parou para analisar quantas vezes a gente pede algumas coisas e a gente não recebe aquilo? Às vezes foi o melhor para a gente, porque a gente tem uma visão muito limitada. Às vezes alguns irmãos vêm aqui e reclamam: já tem muito tempo que eu estou indo na casa, já pedi para os guias isso e aquilo, não tá realizando. Aí a gente pergunta: mas irmã, não aconteceu nada? Não, melhorou isso, melhorou minha família, melhorou meu emprego, mas o que eu pedi não aconteceu, né? Então assim, calma, olha ao redor. Às vezes essa coisinha não é o mais importante no momento.
E às vezes, para chegar nessa coisa que você realmente quer que materialize, outras coisas precisam ser movimentadas, às vezes até mais importantes, né? Então a gente tem que saber esperar, saber buscar, onde buscar, como buscar e também saber esperar. Por que buscar? Porque a verdadeira ideia da esperança tem a ver com algo no futuro que eu quero alcançar. Então, se tem a ver com algo no futuro, eu tenho que ir lá buscar. Eu não posso ficar aqui parado, né? O presente ele vai virando passado, mas para o futuro se realizar, eu tenho que construir, não tem? Eu costumo dizer, é bem didático, é bem ilustrativo esse exemplo. Gente, o futuro vocês têm que pensar da seguinte forma: imagina um tapete vermelho aos seus pés, mas ele está enrolado. O futuro está todo enrolado dentro desse tapete. Para você poder ver o que está lá dentro desse tapete, para poder pisar nesse futuro, você tem que ir desenrolando esse tapete e caminhando, aos pouquinhos. E aí você vai desenrolando o seu futuro. No presente você empurra o tapete, é agir. E aí você vai pisando no tapete que você vai chamar de cada vez mais o seu futuro ideal. O que é importante também a gente ter em mente? Que a esperança ela tem a ver, outra ilustração, com uma bússola ou com uma flecha. Por quê? Meu alvo está lá. Meu alvo está lá. Eu preciso atirar uma flecha daqui. Não precisa, que ele está lá no futuro. Essa flecha, esse momento de mirar, de olhar, de estudar, de praticar, vai me auxiliar a eu ter noção de como eu faço para chegar lá, que eu preciso fazer minha parte para chegar lá, e eu também preciso saber aonde eu quero chegar. Então eu miro essa flecha, lembra muito os nossos caboclos na Umbanda, né? Diz que caboclo inteligente, caboclo sábio, é o caboclo de uma flecha só. Ele não sai atirando. Aí fala, será que a gente não está atirando em tudo quanto é lugar? Querendo tudo ao mesmo tempo? Tudo de uma vez só? Que tal a gente parar e falar, o que é importante para mim agora? Deixa eu tirar uma flecha, deixa eu mirar essa flecha, deixa eu ficar estudando, e depois eu solto. E aí eu arremesso no meu alvo. E aí, obviamente, que eu não sou pouco nem nada, eu amarro uma cordinha nessa flecha, para eu poder ir me guiando através dessa corda até onde o meu alvo está. Então, o caboclo inteligente não é o caboclo que está atirando. Imagina um caboclo que está caçando. Vamos falar da natureza agora. Ele entra numa selva. Vocês já viram o caboclo entrando numa selva? Todo mundo já viu em filme alguma coisa, né? Ele sai atirando? Não. Ele sai no silêncio, abaixou, parou, olhou, levantou, caminhou, foi atrás do alimento dele, né? Na hora certa, no momento certo, na presa certa e de forma muito respeitosa também, no caso da caça. Mas vamos lá, então essa esperança pode representar essa flecha ou pode representar uma bússola. Por que a bússola? O que é interessante, gente? Lembrando aqui, quem às vezes não está lembrando do nome, a bússola é aqueles ponteirinhos que indicam para a gente a direção que a gente tem que ir, né? Então a bússola ela está apontando ali o norte magnético, né? Então vamos dizer que esse norte é o norte da nossa vida. Então para onde a minha bússola interior está apontando? Então se a minha esperança é uma bússola, aí eu pergunto para vocês, gente, uma bússola, ela apontou a minha direção. Isso é suficiente ou agora eu vou ter que caminhar na direção que ela apontou? Vou ter que caminhar. Então, é muito importante a gente entender essas simbologias, porque a esperança, ela fala de buscar, ela fala da gente fazer a nossa parte, e também vai ter os momentos da gente parar e esperar acontecer. E eu vou pegar outro exemplo aqui da bússola. Imagine uma bússola, você está andando no deserto, aquele sol escaldante, morrendo de sede. Você só vê dunas e areia para tudo quanto é lado. Você não sabe para que direção que você vai. E aí você encontra uma bússola. E aí você acha uma bússola. Você já está salvo? Não. Então ter esperança por si só já salva a gente? Não. Se a esperança é uma bússola, agora eu tenho que pegar essa bússola, vi que ela apontou para a direção e falei, vou seguir. E aí eu vou ter que seguir para poder encontrar, enfim, a civilização ou o que eu quero alcançar, ou a verdade, por exemplo. Então, assim, a esperança ela tem que ser vista como essa bússola. A gente tem que entender que ela indica a direção. A minha esperança é ter um bom emprego. Te indicou, a tua bússola interior está te indicando a direção. Faça por onde alcançar esse emprego. Eu quero um relacionamento, quero um príncipe, né? Uma princesa, assim, né? Uma rainha, um rei, tá, para casar, um cavalo, tal. Gente, deixa ela apontar, mas aí faça também. Ela só está mostrando no seu interior o que vai te fazer feliz no seu futuro. Agora também, gente, se essa bússola estiver rodando assim, ó, aí você pega ela, joga fora, faz umas preces, umas meditação, pega uns conselhos aqui com os guias do Selui, e depois pega e fala assim, não, agora eu vou focar numa coisa só, né? Às vezes os irmãos chegam assim, a gente, não é engraçado não, porque são coisas sérias assim, mas a gente pega para pensar, os guias nos orientam o seguinte, às vezes a gente tem muita coisa para pedir pro guia, né? Às vezes o guia pega e fala assim, meu irmão, qual é a prioridade, né?
Meu filho, minha filha, qual é o que a gente mais precisa mexer neste momento na sua vida? Porque tudo ao mesmo tempo não tem. A gente vai trabalhar junto. Então, às vezes, a nossa bússola está meio assim, ó. Está meio doidinha assim, né? A gente pega e fala assim, não, minha filha, calma aí, você está me confundindo mais ainda. Então, isso aí é a nossa consciência, tem que dar um basta. Esperança tem a ver com antecipar algo que ainda está no futuro, trazer para perto de você ou caminhar e se aproximar do que você deseja, mas tem de caminhar na direção correta. Gente, como é que eu interpreto para mim o que é esperança? E eu já me bati muito, gente, com isso, com esperança. Sabe aquela falsa esperança, né? Quando eu estava estudando para concurso, era desse jeito, aquela esperança que... o segredo, a hora ou outra eu falo isso nas palestras, né? Não, só é rezar, meditar e você se visualizar acontecendo que vai acontecer, você não precisa fazer nada não. E eu comecei a entrar nessa, né? Aí eu chegava lá no meu quarto, não estava trabalhando, né? Ainda com preguiça de estudar, falei, meu Deus do céu, não tenho coragem de estudar o dia todo estudar para concurso. Aí eu sentava e ficava meditando, aí eu já ficava me visualizando, entrando nos órgãos públicos, tipo assim, bonito, quando for fazer a prova, mesmo que tem gente estudando há 10 anos, Deus vai falar bem assim, não, é meu filho que merece, meu filho está sentado lá no quartinho dele, à toa, meditando, enquanto os filhos estavam lá estudando, ele estava suando, o filho estava lá só meditando e esperando acontecer. Eu vou dar para ele porque ele é bonito. Vou dar porque ele é bonitinho, né? Meu filho é bonitinho. Não, gente, não foi não, tive que estudar, tá? Vou contar pra vocês. Então, assim, eu entrei numa fase dessa do segredo, sabe? De ficar meditando, me visualizando tudo que eu queria. O cheque de dinheiro entrando na caixinha de correio, aí eu ia lá na caixinha de correio, ainda não foi. Gente, eu juro pra vocês que eu fiz, porque está no livro. Quem lê o livro está lá no livro. Eu não sou doido não, eu estava perdido. Mas eu fiz. E aí, assim, pra mim o que é? Aí eu compreendi o que é esperança. É você projetar sua alma no futuro, pegar um pedacinho desse futuro, trazer de volta para o presente, ficar olhando para ele e falar assim, vou te alimentar até você crescer e ficar daquele tamanho lá. E aí você tem que cuidar desse pedacinho, gente. Tem que cuidar. Cuidar no coração. Gente, foi só a placa dos peixes. Modem não. Uma batida, misericórdia. Não, normal. Tinha alguém dormindo? Se tinha, acordou. Então, gente, a esperança é isso. Você vai lá no futuro, a sua alma que vai lá no futuro. Porque o corpo não tem como ir. Agora pensem comigo, a nossa alma foi projetada no futuro. A gente pegou um pedacinho desse projeto que a gente tem, a gente trouxe aqui para o presente, a gente começou a cuidar e falou assim, você vai crescer, eu quero você daquele jeitinho lá. Agora a gente tem que levar o nosso corpo até lá, não tem? Sim. A alma ela vai e volta, mas o corpinho, gente, a gente tem que levar ele até lá. Não é simples assim. A gente tem que trabalhar, tem que botar energia, tem que saber botar energia, tem que saber esperar, tem que saber esperar. Mas antes de esperar, a gente põe energia. A gente vai fazer igual certa pessoa fez, não, de ficar meditando lá no quarto, esperando a prova do concurso vir toda gabaritada e alguém chamar o nome dele, porque eu até olhava se meu nome não saía daí. Se tu acha que eu não olhava não, a publicação do diário, eu falei, oxe, e a minha fé? Fé cega. Vamos lá, gente, não façam isso. Claro que tem a parte de acreditar, mas tem a parte de realizar também, a gente tem que ser muito realista, porque o acreditar ele tem muita força, tem muito poder, a gente já se coloca no movimento, mas a gente precisa fazer também o movimento físico material. Você não chegará ao alvo almejado só porque a esperança te deu a direção, é o que a gente está falando, isso tem que estar muito claro na nossa mente. Ela me deu a direção, eu não vou chegar lá só porque eu sei onde eu tenho que ir, não, eu tenho que ir até lá. A esperança não é um fim em si mesma, é um instrumento. Isso a gente utiliza para a religião, muita gente barganhando com os guias, barganhando com os orixás, só porque eu estou indo no Seluz as coisas da minha vida vão se resolver, só porque eu fui na igreja, só porque eu fiz uma oferenda, enfim. Não é assim, gente. Religião não é um fim em si mesmo, ou seja, por eu ter uma religião, eu já não me salvei de mim mesmo. Não, a religião é um meio, é um instrumento para que eu entenda as leis materiais, as leis espirituais, eu consiga me salvar e me projetar na minha vida. Então a religião realmente é um caminho de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de iluminação. Mas estar na religião, simplesmente, ela não vai fazer nada por mim. Lembrando aqui, existe uma estátua na França, isso eu vi numa outra palestra também, que a palestrante estava falando de esperança. Ela falou que existe uma estátua na França que ela tem uma âncora nos pés dela. Essa estátua ela representa a esperança, o nome dela é Esperança. E ela não entendeu por que tinha uma âncora no pé dessa estátua, e ela foi buscar. E aí ela descobriu, obviamente, ela falou o seguinte, a âncora, gente, ela tem o seguinte sentido. Quando a gente está no mar
na tempestade, do mar da nossa vida, uma âncora não vai bem? Para a gente se atracar e não ficar balançando demais no mar, na tempestade? Então é isso, quando a gente está sem esperança, quando a gente está sem direção na nossa vida, quando a gente está sem sentido na nossa vida, a esperança ela vem como uma âncora, para nos dar um alento, nos mostrar a direção. Olha, vai por ali que você sai da tempestade, vai por ali que você encontra a sua felicidade, vai por ali que você se realiza como ser humano e como ser espiritual. Aí ela entendeu, e eu achei muito bonita a explicação dela. Eu nunca ia entender por que uma estátua chamada esperança tem uma âncora. E aí eu vou ler aqui um pequeno trecho. Quando estamos em meio a uma tempestade no mar de nossas vidas, uma âncora de esperança pode ser suficiente para nos dar a direção, nos apontar em que devemos trabalhar. Por outro lado, a âncora também pode ser simbolizada, neste caso da esperança, como algo que te prende em um determinado alvo. Então a gente pode lançar essa âncora também onde quer que ela fique, para que depois a gente vá chegando até ela. Então vai ser o nosso ancoramento material espiritual, para a gente chegar até onde ela foi ancorada. Lançando a âncora ou a flecha? Gente, se eu quero um emprego melhor, eu preciso fazer algo para tal, vocês concordam? Se eu quero encontrar alguém legal para me relacionar, eu preciso ser uma pessoa legal. Eu quero encontrar uma pessoa legal, mas eu não sou uma pessoa legal. A gente tem que pensar nisso, porque a gente atrai pela sintonia. A gente atrai pela sintonia. Ter compreensão da espiritualidade. Eu quero ter compreensão, eu quero alcançar os conhecimentos, mas eu preciso buscar, e é por isso que a gente tem esse diálogo consciencial aqui. Ser próspero, eu quero ser uma pessoa próspera, mas eu sou miserento. Meu filho, eu sou incapaz de abrir minha mão para ajudar um irmão, para ajudar uma instituição. Às vezes por mim mesmo, às vezes eu quero alguma coisa, mas sabe o que a história dele fala? Põe um sorrisal aqui na mão e atravessa o lago parando lá todinho nadando, e chega do outro lado, o sorrisal está sequinho. Tem gente que é assim. Gente, isso não é energia de prosperidade, isso é energia de medo de não ter, medo de perder, pensando bem assim, eu tenho pouco, mas se eu der eu vou ficar sem. Isso é contra a prosperidade. Ou a gente confia no movimento de fazer o bem e receber em dobro, né? De fazer o movimento da prosperidade, ou então a gente corta o fluxo. Então analisem a vida de vocês, essa prosperidade aí. Quero parar de fumar, ter melhores hábitos, começar um novo projeto, os meus sonhos, aqueles que eu esqueci, trabalhar a impaciência, trabalhar a esperança da forma correta. Gente, é aí onde a gente tem que lançar a nossa âncora, é onde a nossa bússola tem que também apontar, é onde a nossa flecha tem que chegar, onde a gente vai mirar. Expandir e ter êxito tem tudo a ver com ter esperança. Porque se eu quero expandir, se eu quero ter êxito, eu tenho que primeiro ter esperança e fazer o meu movimento até chegar lá. A gente precisa saber quando agir, como agir, onde agir e saber esperar. Pergunta aqui de novo para vocês: o que a esperança vai trazer para a gente? Nada. Além da direção, nada. Ela não vai trazer nada. Ela vai apontar a direção. E aí eu vou ficar batendo para a gente não sair daqui com essas três. A gente tem que fazer a nossa caminhada até a esperança. Ou então a gente pode dizer que a esperança vai fazer eu chegar aonde eu quiser chegar. Porque a esperança sempre tem a ver com um desejo muito forte no interior nosso. Tem a ver com um sonho muito forte nosso. Claro? Tem que ter merecimento. Tem que ter merecimento. Tem que ter merecimento, mas aí bem colocado. Mas olha só, quando a gente faz o nosso movimento, às vezes a gente não tinha merecimento, mas a gente começa a merecer porque a gente está fazendo a nossa parte. Mas é muito importante. Agora o merecimento ele também pode ser conquistado, né? Agora, vamos ser bem sinceros, tem coisas que a gente não merece e que não está no nosso projeto. Pega uma aguinha para ela, por favor. Tá com a aguinha? Ah, não, então tá bom. Então tem às vezes não está no merecimento porque não é bom para a gente, aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Tem coisas que não é bom para a gente acha que vai ser bom, né? Então às vezes um emprego que você acha que vai ser melhor em tal lugar, às vezes não é. Às vezes um casamento, às vezes você achou, né, às vezes não era a pessoa ideal, às vezes ia ter muito sofrimento. Então a gente tem que confiar, né? Mas tem a ver com isso, merecimento, mas a gente também pode fazer por merecer, porque às vezes tem merecimento, mas se prostrou, perde também o merecimento. Fala assim, uai, você vai ficar aí sentado, não vai fazer nada não? Então peraí. Então tá bom, adeus. Questionava, a Deus, né? Então a gente perde também. Tudo é muito dinâmico, gente, na nossa encarnação, por isso o livre-arbítrio, né? Importante salientar, a verdadeira esperança se ancora no próprio ser e não na coisa da vida, nas coisas da vida.
E aí eu gosto de chamar a atenção. Graças a Deus eu lembrei disso, que eu acho que foi uma pegada muito interessante. Porque eu estou falando que o tempo inteiro da gente ter esperança como algo. E eu me projeto, eu sei a direção. Mas a minha esperança está aqui. Ela não está lá na coisa que eu quero alcançar. Um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, um relacionamento melhor. Não está lá na coisa. A esperança está aqui dentro. Está aqui dentro. É a bússola que está aqui comigo. É a flecha que está aqui comigo. Né? E eu não me desvinculo disso. Então é importante a gente saber que a esperança se ancora no próprio ser e não nas coisas que ela espera alcançar. Porque senão as coisas passam. Né? Até a nossa esperança muda. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Então a esperança está sempre aqui dentro. A esperança é como uma luz no fim do túnel. A gente entrou no buraco, gente, da vida, aquele buraco escuro da vida. Aí a gente está vendo uma luz lá do outro lado. O que a gente tem que fazer? Corre. Ir na direção da luz, né? A fé e a esperança andam juntos? Andam juntas. Elas conversam muito profundamente, né? Porque tem a ver com, precisa do movimento, precisa da crença, né? A gente pode dizer que elas são irmãs gêmeas, a fé e a esperança, né? Porque é possível a gente ter esperança sem ter fé? Não. E a esperança a gente ter fé sem ter esperança? Não, as duas coisas estão muito juntas. Gente, ter fé não é acreditar. Ter fé é confiar. Olha a diferença. Aí eu estou falando dos conceitos fundamentais das palavras. Eu acredito que eu vou ganhar. Outra coisa, eu confio. E quando eu confio, eu entrego. Mas eu faço a minha parte também. Né? Então, todas essas questões para a gente ir entendendo aí. Quando a gente entra num túnel escuro e a gente vê uma luzinha lá no final do túnel, a gente precisa caminhar. Se a pessoa está feliz na escuridão do túnel que ela entrou, gente, a esperança faz algum sentido para ela? Não. A luz faz algum sentido para ela? Não. Ela está feliz na sombra da vida dela. Então, cuidado, não vamos ficar felizes com os nossos sofrimentos, não. Não vamos ficar consolados e conformados com os sofrimentos da vida, não. Todos nós nascemos para ser felizes, para ser prósperos, para sermos saudáveis. Agora, a preguiça às vezes aprisiona. Aí a pessoa fala assim, eu prefiro ficar aqui sofrendo do que me movimentar. Não vamos fazer isso. Vamos olhar para essa luz e vamos falar assim, agora eu sei para onde eu vou e vamos caminhar. Não adianta querer ser próspero, ter um emprego melhor, um relacionamento bom e a gente não está disposto a fazer a caminhada. Não tem solução, a gente tem que ser muito verdadeiro. Essa passividade doentia é péssima para a nossa vida, nosso destino e nos leva em direção contrária à nossa felicidade. Essa inércia passiva faz a gente confundir a esperança de algo que poderia ser com a ilusão de algo que jamais será, porque não fazemos a nossa parte, porque inclusive não desenvolvemos nossas virtudes, a disciplina, a vontade firme, a reflexão, a determinação, o exercício, ou seja, todas as pessoas de sucesso, gente, não foi a primeira vez que elas fizeram que elas conseguiram, não. Você pode olhar cantores, atores, jogadores, pessoas que são prósperas na profissão, não foi a primeira coisa que fizeram que deu certo, não, gente, eles persistiram. Esperança, fé, perseverança, confiança, trabalho, exercício, disciplina, determinação, tudo caminha junto. Então a gente precisa trabalhar esses atributos dessas virtudes na gente também. Para a gente finalizar, gente, conclusão. A raiz SP de esperança significa expandir. Você, de onde está, conseguir se expandir até o seu futuro e lá colocar a sua âncora, que servirá de referência à luz ou à direção que você deve se guiar, que você deve seguir. A tua esperança ninguém pode tirar, só você. A sua esperança só você. Ah, mas é muito difícil, que a vida tirou minha esperança, que alguém tirou minha esperança. Não. A sua esperança não deve estar nas coisas nem em ninguém, deve estar em você. Então não deixe ninguém tirar essa esperança de você. Esperança é você dar um salto no futuro, pegar um pedacinho dele, trazer para o presente e cuidar até ele crescer e ficar do jeito que você quer que ele seja. Quando você age com esperança, você já ensinou a sua alma o sentir, o gosto do futuro. Agora é fazer o seu corpo chegar até lá. Uma pessoa que prospera é uma pessoa que não perde a esperança de sempre melhorar. Ou seja, as coisas não dão certo logo de primeira vez sem ela fazer nada não, gente. É perseverança. E cada vez vai ficando mais fácil, porque ela vai conhecendo o caminho, vai aprendendo a usar melhor os próprios instrumentos interiores dela, né? E aí ela vai cada vez fluindo melhor na vida. É saber fazer e saber esperar. Lembre-se, esperança é expandir e ter êxito. Gente, esperança é nos expandir para o futuro e é a gente fazer a nossa vida ter êxito.
Então essa aí é a nossa palestra, nosso diálogo consciencial de hoje. O verdadeiro significado da esperança e como realizá-la. Expandir e ter êxito, gente. Saravá, axé, e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui.